Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso lar, buscando uma conexão de luz e de conforto espiritual, tão importante para os tempos em que nós estamos vivendo. Porque devido à pandemia de coronavírus, estamos muito perturbados e vivemos momentos muito difíceis que nos fazem questionar como vamos suportar tudo isso? E aí a resposta está nos ensinamentos de Jesus, principalmente numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, Marcos, capítulo 4 e Mateus, capítulo 8. Convido a todos para refletirmos sobre o tema de hoje, ante a pandemia, a fé. Nessa passagem de Jesus, contam os apóstolos que a tarde caía e Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia com os seus discípulos. Buscando descanso, recostou-se na popa do barco e adormeceu tranquilamente. Como acontece muito na região, de repente o vento começou a soprar muito forte, fazendo ondas imensas, e caiu a tempestade. Jesus dormia tranquilo. E os apóstolos, percebendo que o barco estava prestes a virar, se amedrontaram e trataram de acordar Jesus. Salva-nos, Senhor, que perecemos. Jesus, tranquilamente, olhando para eles, respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Levantou-se no barco, ordenou ao vento que cessasse e ao mar que acalmasse. Logo, a natureza lhe obedeceu. O vento tornou-se uma leve brisa e as ondas pequenas ondulações. Os discípulos então ficaram espantados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, essa passagem bíblica nos dá o exemplo marcante dos poderes de Jesus. Mas muito mais que isso, ela nos traz um conteúdo simbólico que nos serve de lição para enfrentarmos as nossas dificuldades da vida. Podemos pensar na nossa vida terrena como sendo uma grande viagem. Às vezes, a paisagem está bela, calma, tranquila. Estamos com as finanças em ordem, estabilidade no emprego, família em paz, equilibrada, estamos felizes. Mas como é comum acontecer aqui na Terra, natural até, de repente sopra um vento terrível sobre nós e cai uma tempestade de raios, trovões, enxurradas e lamaçal. Seja por uma doença, uma perda, a morte de um ente querido, ou como estamos passando agora essa grande tempestade da pandemia de coronavírus. Pois é, a vida nos apresenta provas e expiações. E muitas vezes, diante delas, como aconteceu com os apóstolos, nós nos assustamos, temos medo de nos perder, de nos afogar. Vem o medo, vem o pânico, vem o desequilíbrio, ficamos pessimistas, perdemos a esperança. Nos deixamos levar pela perturbação, pela ansiedade, pelo pânico, pela depressão. E aí pensamos, por que isso está acontecendo? Quem de nós já não se questionou sobre isso, né? Então, no livro No Mundo, no Caminho do Mundo de Regeneração, uma psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece. Estamos no início de grandes transformações,
e fenômenos próprios confirmam que chegaram os tempos anunciados nas Escrituras e confirmados pelos imortais. Essa predição está no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Devemos lembrar, no entanto, que pandemias periodicamente acontecem na Terra e, não controladas, podem virar uma grande pandemia, mas são um fenômeno natural. Mas essa pandemia, como nos afirma Divaldo Franco, em uma entrevista ao jornal Bom Dia Rio Grande, que foi ao ar dia 11 de março de 2000, ele afirma: marca o início de uma nova era, quando o planeta terrestre deixará de ser um mundo de provações e sofrimento e passará a ser um mundo de regeneração. Portanto, a pandemia faz parte do processo de evolução do planeta, portanto, da humanidade. Acontece que, como com os discípulos, nos falta fé. E aí? Fé significa confiança plena em alguém ou em alguma coisa. Não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, amoroso e bom. E Jesus é nosso guia e protetor. E Jesus afirmou: estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Aí está a resposta. Devemos então buscar na fé forças e coragem para suportar e superar todas as dificuldades da vida, inclusive essa. Pois as aflições dessa vida fazem parte do nosso amadurecimento espiritual e do nosso aprendizado, para que possamos corrigir nossos erros e imperfeições, acompanhando assim a evolução do planeta, evoluindo junto com o planeta, melhorando o nosso espírito, né? Essa pandemia é sim uma terrível aflição, mas ela traz no seu conteúdo, na sua situação, um grande aprendizado para a humanidade. Como afirma o espírito Manuel Filomeno de Miranda no mesmo livro já citado. Essa pandemia demonstra a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante o vírus devastador e, ao mesmo tempo, facultando a necessidade da solidariedade entre as criaturas para sobreviverem ao caos. Essa afirmação nos traz uma profunda reflexão. Porque, embora exista tanta tecnologia na Terra, não foi possível deter o avanço do coronavírus. E com esta tragédia, as nações precisam se unir, independente de ideologias políticas, de crenças religiosas, diferenças culturais, poder de algumas nações, guerras de qualquer espécie. É preciso se unir para sobreviver ao caos. E o combate a essa pandemia, ele tem o poder de unir os povos em auxílio mútuo e fraterno, porque além da doença e da morte, essa pandemia arrasta consigo crises financeiras, miséria, corrupção, revolta e tantas outras questões que estão aparecendo aí. Divaldo pontua ainda, na mesma entrevista, que precisamos voltar a Deus, que apesar dos avanços científicos e tecnológicos da humanidade, necessitamos nos manter em sintonia com o bem, para ajudar a Deus, mesmo até nós obedecendo
as regras impostas pela ciência moderna de higiene, de afastamento social, de respeito ao próximo, e emanando pensamentos positivos e preces, nós estaremos ajudando a Deus. Deus nos ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte para evitar o contágio e o crescimento desta pandemia. Precisamos, então, ter fé. E nosso comportamento deve buscar ser o mais saudável possível dentro das limitações que estamos vivendo. Porque o psiquismo desvairado, ele nutre essa forma viral que se torna cada vez mais letal. Portanto, precisamos manter o nosso equilíbrio, fazer as nossas preces, enfim, termos atividades saudáveis para fortalecermos o nosso sistema imunológico, nos tornando mais resistentes diante desse vírus. Divaldo ainda recomenda, para que não haja desespero e revolta, aceitar tudo isso como uma lição amarga, ela é muito amarga, mas é necessária, porque a humanidade precisa passar por essa grande tempestade para encontrar o caminho da solidariedade e a prática da caridade, tão ensinada por Jesus. E aí, a humanidade desperta para o combate desta pandemia, que só poderá ser feito de forma globalizada, usando a ciência aliada à fé, à justiça e à caridade. Não adianta combater a pandemia em um continente, em um país, e não de forma globalizada, porque aonde ficar nos países mais afastados, mais pobres, enfim, o vírus se fortalece, sofre mutações e torna a atacar. Então, tem que ser de forma globalizada, através da solidariedade e a caridade entre os povos. E diante do desencarne coletivo que estamos vivenciando de uma forma bastante trágica, né? Divaldo nos coloca aquela luzinha lá de que o processo da morte é um processo natural. Embora seja doloroso para quem fica, e às vezes para quem vai de acordo com viveu nessa existência, nas passadas, mas é um processo natural de retorno ao plano espiritual de onde todos nós vivemos. Diante desse quadro todo, não devemos esquecer que colocamos Jesus como guia dessa nossa viagem aqui na Terra. Então devemos ter fé em Jesus, confiar em Deus, praticar a caridade, porque está sendo essencial e está modificando o nosso ser, a prática da caridade aos que passam por necessidades, a caridade de todas as suas formas, em todos os locais. Ela ajuda na evolução do ser humano e na evolução do planeta. Devemos nos manter equilibrados e fazer muitas preces, alimentando a psicosfera em torno do planeta, psicosfera de luz e de amor, para que os mentores espirituais e os trabalhadores da saúde possam se alimentar desta energia no cuidado e no tratamento aos doentes e aos necessitados de toda a ordem. E nós, enquanto isso, encontramos consolo nas palavras de Chico Xavier, muito singelas, muito simples como ele. Tudo passa, tudo passa. A pandemia passará. Tenhamos fé em Jesus, que acalmou o vento, serenou o mar e também vai serenar essa fúria da natureza, e o mal
entre os homens. Ele acolherá para si aqueles que partem na sua paz. E as ovelhas desgarradas, ou seja, aqueles que ainda cultivam o mal, serão acolhidos a novos locais de despertamento e evolução através de novos aprendizados, não a locais infernais. Vamos então nos conectar às energias de luz em uma prece a Jesus. Senhor, misericordioso de amor e luz, derrama as tuas graças sobre a terra. Pega, Senhor, nas nossas mãos, no nosso coração. Toma nossos espíritos na prática do bem e na iluminação àqueles que necessitam. Afasta as energias do mal, da falta de esperança e do pessimismo. Ilumina, Senhor, os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores e a todos os trabalhadores da saúde, porque eles precisam de muita luz para desenvolver aquilo que Jesus certamente já plasmou na espiritualidade e que está chegando para nós aqui na Terra. O tratamento, os medicamentos, principalmente as vacinas. Que a paz do Senhor possa serenar também os nossos corações no meio de tanta tempestade e de tanta fúria. Não vamos esquecer, ante a tempestade, a fé. Muito boa noite a todos, muita luz, muita fé e muita paz.